dia. Vamos começar aí na verdade, vamos dar continuidade à nossa matéria de leis penais especiais e hoje nós temos aí uma lei de extrema relevância para o nosso estudo, que é justamente a lei de lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro, como todos sabem, e aí vale a pena o lembrete do que nós estudamos durante a graduação, ou que ainda estão estudando, alguns, né? Ela está prevista na lei 9.613 de 98, que é justamente a lei que regula o Instituto da Lavagem de Dinheiro. Bem, antes da gente falar especificamente em relação à lavagem de dinheiro, o que é importante nós colocarmos em mente quando nós estudamos esse tema? Como nós já dissemos, esse tema é um tema de extrema relevância, porque é um tema atual, e se os senhores prestarem atenção, qualquer examinador, quando faz uma determinada questão ou submete em determinado exame algum problema, ele tem que tirar isso de algum lugar. Então, na verdade, ou ele tira de algum caso que está acontecendo, ou de alguma matéria com a qual ele esteja trabalhando, e normalmente o que a gente evidencia é que os temas que são propostos em determinados exames são os temas que estão em voga, que estão totalmente em conhecimento na sociedade. Então, neste particular, eu chamo a atenção para a lavagem de dinheiro, porque a lavagem de dinheiro está intimamente ligada à atuação do crime organizado. E aí, senhores, o que nós temos que pensar quando nós falamos em lavagem de dinheiro e principalmente em crime organizado? Não é novidade para ninguém que o crime organizado hoje ele funciona como uma verdadeira empresa. Ou seja, como qualquer empresa, os criminosos têm um intuito único e exclusivo da obtenção de lucro. Por isso que nós sempre brincamos que quando nós falamos de lavagem de dinheiro, nós vamos mexer justamente na parte mais sensível do corpo do ser humano, que é justamente o quê? O bolso. Então, por que a lavagem de dinheiro ela está ligada ao crime organizado? Porque, na verdade, de nada bastaria o criminoso obter o proveito financeiro com a prática de um determinado crime se ele não pudesse utilizá-lo de uma forma livre no meio da sociedade. E para a utilização desse dinheiro, há necessidade dele se valer de uma determinada manobra de lavagem de dinheiro. Ou seja, uma determinada conduta praticada pelo agente para que ele consiga obter a chamada aparência de ilicitude. Anotem isso, por favor. Sempre que nós falarmos em lavagem de dinheiro, nós vamos verificar o quê? Após a prática do crime e a obtenção do seu proveito, imaginem, por exemplo, um determinado traficante que pratica um crime de tráfico de drogas, Fernandinho Beiramar, obteve, com a prática do tráfico de drogas aqui na Baixada Fluminense, uma determinada quantia em espécie, via de regra, nessa natureza delituosa, e com a obtenção desse valor, desse proveito financeiro, ele precisa praticar determinada conduta com a qual ele venha a obter o quê? A chamada aparência de ilicitude. Então imagine que a grana que ele consegue obter com a prática do tráfico de drogas, ele planeja, como isso de fato aconteceu em um determinado caso prático, ele planejou inserir esses determinados valores em determinadas contas correntes de familiares e pessoas que estavam a ele vinculadas. Com isso, ele criou uma manobra para ocultar ou dissimular o quê? A origem espúria, ilícita desse proveito financeiro, tendo por finalidade, e é aí que eu chamo a atenção de vocês, buscar o quê? Uma aparência de ilicitude. Então anotem, por favor, sempre que nós falarmos em lavagem de dinheiro, nós vamos ter a prática de uma determinada conduta após a obtenção do proveito financeiro do crime antecedente, com a intenção de se obter a chamada aparência de ilicitude. Então, senhores, quando nós falamos a respeito da lavagem de dinheiro, nós temos que prestar atenção que a lavagem de dinheiro vai ser proveniente da utilização de um proveito financeiro obtido com a prática de uma infração penal antecedente e, a partir da obtenção desse proveito financeiro, serão realizadas manobras de ocultação, dissimulação, conversão ou transferência, com a finalidade precípua da obtenção da aparência de licitude. Por favor, anotem essa expressão que é de
extrema importância para o estudo do tema. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores é justamente quando nós falamos a respeito dessa expressão infração penal. Na verdade, como os senhores sabem, essa expressão infração penal, ela surgiu com a edição da Lei 10.826, agora de 2013, e ela veio estabelecer justamente uma modificação no artigo 1º caput da Lei 9.613. Com a redação original, nós tínhamos que caracterizaria a lavagem de dinheiro, a ocultação ou a dissimulação de bens, direitos ou valores que fossem de alguma forma utilizados com essa aparência de ilicitude que eu falei com os senhores. No entanto, com a Lei 10.826 de 2013, nós tivemos a modificação da redação de forma que a expressão infração penal entrou no lugar da expressão crime, que justamente trazia junto no próprio artigo 1º um rol de crimes antecedentes que poderiam ser caracterizados os crimes com os quais o proveito seria um objeto da própria lavagem de dinheiro. Então, hoje, o que nós estabelecemos como efetivamente lavagem de dinheiro? É a utilização de um proveito financeiro da prática de uma infração penal antecedente, por exemplo, tráfico de drogas, tráfico de armas, terrorismo, sequestro, crimes contra a administração pública e outros. E aí eu chamo a atenção mais uma vez, infração penal como gênero que tem espécies, crimes ou delitos ou contravenções penais. Por que isso é importante? Era uma brecha que nós tínhamos na legislação. A legislação anterior não abrangia as chamadas contravenções penais. Então, por exemplo, de acordo com a legislação anterior, não era possível a prática da lavagem de dinheiro com o proveito financeiro, por exemplo, de contravenções penais do jogo do bicho e jogo de azar, a exploração de caça-níqueis que nós vemos aí diariamente em vários locais. Hoje não. Hoje nós temos a lavagem de dinheiro da prática de qualquer infração penal que gere proveito financeiro. Preste atenção nisso, gente. Talvez eu esteja aqui prevendo uma questão de prova, porque, na verdade, é uma questão muito atual, que era uma brecha legislativa que veio a ser corrigida com essa alteração da Lei 10.826. Então, na verdade, o que nós vamos ter na lavagem de dinheiro? Nós vamos ter a prática dessa infração penal antecedente, a realização de uma manobra que tenha por finalidade ocultar ou dissimular o quê? A origem espúria desses bens, direitos ou valores, com a finalidade precípua de se obter a aparência de ilicitude. Então, se nós falarmos isso e conseguirmos colocar esses conceitos em mente, nós matamos toda a questão relativa à lavagem de dinheiro. Basicamente o quê? A obtenção de um proveito financeiro, a prática de uma conduta de ocultação ou dissimulação, com qual finalidade? Se buscar a aparência de ilicitude. Isso tudo por quê, senhores? Porque nós precisamos, com a utilização deste instituto, interromper o fluxo financeiro do crime. E aqui nós puxamos justamente o link para nós começarmos a analisar a adoção das medidas assecuratórias e, basicamente, do perdimento de bens no âmbito da Lei 9.613, e aí recordando alguns conceitos que nós também vimos na parte processual penal geral, quando trata das chamadas medidas assecuratórias. Visto isso, o que nós vamos analisar aqui agora? Basicamente, como funcionam as medidas assecuratórias de acordo com a normativa do Código de Processo Penal. As medidas assecuratórias no Código de Processo Penal estão previstas aqui nos artigos 125 a 144. E a primeira coisa que nós precisamos obedecer, gente, e na verdade recordar para que nós entendamos esses institutos de uma forma adequada, são os chamados efeitos da condenação. Os efeitos da condenação, eles estão previstos no artigo
91 do Código Penal. E basicamente são dois, do inciso 1º e do inciso 2º. No inciso 1º nós vamos ter como efeito da condenação a chamada obrigação de indenizar. E, como segundo efeito, a perda em favor do Estado. O que significa isso, gente? Quando se busca uma condenação, basicamente o legislador e o Instituto Judiciário como um todo, ele tem a finalidade de buscar a indenização para a vítima do delito, ou seja, o sujeito passivo daquela determinada infração penal, mas também a perda em favor do Estado dos produtos, dos proveitos e também dos instrumentos que foram efetivamente utilizados ou que estariam destinados à utilização para a prática do delito. Visto isso, o que nós precisamos lembrar? Que a obrigação de indenizar como efeito da condenação, ela incide no patrimônio lícito do réu. Na verdade, quando alguém, por exemplo, pratica um crime de homicídio e tem uma determinada vítima sobrevivente numa tentativa, e essa vítima ela sofre um determinado dano em razão da conduta praticada pelo agente, nós vamos ter o quê? Com a condenação, irá ser buscado atingir o quê? O patrimônio lícito do réu para ressarcir a vítima dos prejuízos causados com a prática do delito. Além disso, a perda em favor do Estado, por um outro lado, ela irá atingir o quê? O produto ou o proveito do crime, ou seja, aquele bem sobre o qual incidiu a prática delituosa, que nós teremos o produto, e o proveito, basicamente, os bens, direitos ou valores que são objeto de transformação do produto. E, além disso, como já foi dito, os instrumentos do crime. E aí, de acordo com toda a normativa internacional, nós vamos ter os instrumentos utilizados e aqueles que foram efetivamente destinados à utilização, mas que por alguma razão não foram utilizados na prática da conduta delituosa. A respeito das medidas assecuratórias, quando nós falamos em natureza jurídica das medidas assecuratórias, nós temos que lembrar que elas são o quê? Medidas cautelares de natureza processual. Então, por razões óbvias, elas têm ou se aplicam a essas medidas assecuratórias todas as normativas instituídas pela Lei Processual Penal. Quais seriam as finalidades precípuas da aplicação dessas medidas assecuratórias? Como eu já falei, inicialmente buscar o quê? A indenização ou a reparação à vítima do próprio delito. E aí nós vamos ter, pelos efeitos da condenação penal, ou a aplicação da ação civil ex delicto, nos casos em que esta for cabível. Mas, além disso, nós também teremos o quê? Como finalidade da aplicação das medidas assecuratórias, viabilizar a perda em favor do Estado, ou seja, a aplicação do resultado final dos bens que foram apreendidos cautelarmente. Gente, por que isso é importante? Eu acho que, na verdade, isso ganha um contorno especial para todos nós. Eu não consigo imaginar um determinado examinador criando uma questão que abranja um instituto da lavagem de dinheiro que não preveja, de alguma forma, a utilização de um instituto de medida cautelar de natureza processual, de uma medida assecuratória. Porque a finalidade principal da aplicação da lavagem de dinheiro é justamente atingir o patrimônio do réu, ou seja, o patrimônio daquele determinado réu ou investigado que veio a praticar um crime antecedente, e, como nós já falamos, com a prática de manobras de ocultação ou dissimulação, buscava a aparência de licitude, que nós vimos que é a própria lavagem de dinheiro. Só que, para nós temos que colocar em mente que, no âmbito do CPP e na própria lavagem de dinheiro, o legislador ele teve
uma visão um pouco distinta, podemos dizer, um pouco mais flexibilizada, quando da utilização desses institutos no âmbito da lavagem. Por quê? Como nós já falamos e vimos ali originalmente no Código de Processo Penal, todos esses institutos, eles foram criados com a intenção de se obter o quê? A proteção à vítima do delito. Já na lavagem, o conceito é justamente o oposto, porque se busca a reparação da ordem econômica, justamente em razão da identificação do sujeito passivo desse delito. Quando nós temos, por exemplo, nos crimes normais, facilmente identificados os sujeitos passivos, ou seja, a pessoa que efetivamente sofreu a lesão em razão da prática da conduta delituosa, na lavagem de dinheiro nós temos um crime que, em tese, lesiona toda a sociedade. Então, por isso, permite-se, no âmbito da jurisprudência e da própria doutrina, uma flexibilização dessas normas, de forma a tornar os institutos da lavagem ainda mais efetivos quando nós falamos da aplicação desses institutos. E aí, como qualquer medida cautelar de natureza processual, isso talvez seja interessante até no âmbito da análise de uma determinada questão, essas medidas cautelares, elas sofrem autuação em apartado e detêm prazos distintos para o ajuizamento da ação penal. Bem, senhores, por hoje nós vamos parar aqui. Na próxima aula nós continuamos aí com a análise dos institutos da própria Lei de Lavagem de Dinheiro 9.603 de 98.